A primeira rádio surgiu em 1923, depois das primeiras transmissões feitas na feira do centenário da independência no Rio de Janeiro, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa, que fez em 1922, no dia 7 de setembro de 22, a primeira transmissão. Foram colocados os transmissores no Corcovado e os falantes foram colocados na Praia do Flamengo. Mas o som foi muito ruim, não fez sucesso nenhum. Mas o Henrique Morizzi e o Roquete Pinto, que eram responsáveis pela importação desses dois equipamentos, acabaram comprando esses dois equipamentos e acreditaram na possibilidade dessa novidade que seria o rádio. Eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Eu trabalhava, à época, no Sindicato dos Metalúrgicos. Trabalhei lá por 24 anos, tá? E então, o que aconteceu? Eu fazia os pagamentos das homologações. Então, chegou lá um senhor com o filho dele, ele era menor. Quando era menor e era demitido, tinha que o pai ou a mãe, enfim, um responsável, acompanhar. E eu tirei a folha da homologação e eu fui lendo. Aviso prévio, 13º, férias e tal, né? E quando terminei de fazer a leitura, eu olhei para o pai do menino e disse, está certo? Ele me respondeu com uma outra pergunta, e foi aí que eu me choquei. Ele disse, você nunca pensou em ser locutora? Eu fiquei 25 anos na Difusor, depois um ano na Rádio Comunitária, e depois nós fomos para a Dumont FM, onde nós ficamos 11 anos na Dumont. E aí nós fomos para a Rádio Cidade, onde estou até hoje, faz 8 anos. Bem, nos últimos 30 anos, por exemplo, né, nós tivemos grandes mudanças. Passou da válvula ao transistor, depois do transistor, né, aos microprocessadores, e depois do rádio analógico até o híbrido, que permite ouvir os sons de aplicativo de celular, né, e das transmissões analógicas por radiofrequência até as transmissões por IP, que é a internet e protocolo, do cassete ao streaming, média e entre outras. Então, eu acho que nesses 30 anos foram grandes as modificações que aconteceram. E isso tudo, né, nós sentimos e vemos hoje. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, como nós comentávamos até nos bastidores, as picapes enormes, né? Tinham o long play, que o operador de som colocava na picape e ele ia girando o long play até achar o ponto da música para pôr no ar. Hoje não existe mais nada disso, então nesses 30 anos a mudança foi muito grande. O desafio do rádio, eu digo para você que é se manter presente com as fatias de audiência e do mercado que são competitivas. A transmissão da programação pela internet e a divulgação das informações, né, e produtos pela internet e redes sociais coloca então o rádio como um veículo de ponta dentre os mais modernos que existem. E no caso, a nossa rádio AM, a Rádio Cidade, tá? Eu acho que o pessoal soube muito bem acompanhar essas mudanças que ocorreram, então não foi sentido, né? Então você, para se manter vivo, você tem que sempre estar modernizando, e foi isso que aconteceu, né? Que no sentido do desafio de proporcionar sempre algo mais para o seu público, seja de Jundiaí, seja da região, né? E não só da região, porque hoje com a internet, para você ter noção, eu tenho uma senhora que me ouve de La Coruña, na Espanha, pela internet, né? Então isso é maravilhoso. Eu diria para você que é um veículo ainda imediatista e que você pode estar ouvindo a rádio fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Então, se você for ler um jornal, por exemplo, você precisa parar com o que está fazendo. Você senta para ler o jornal. Para ver televisão é a mesma coisa, né?
E rádio não. Rádio você está em qualquer lugar da sua casa, você está ouvindo rádio. Você está dirigindo, você está ouvindo rádio. Você está trabalhando, você está ouvindo rádio. Muita gente diz assim, mas a rádio vive de comercial. E ainda tem comerciante que quer anunciar em rádio? E como tem. E como tem. No meu caso, por exemplo, que é noticiário, então a faixa etária, eu diria que é dos 30 anos para cima, né, que se interessa mais por notícia, aquela coisa toda. E é quem consome, é quem compra. Então, o comerciante, ele tem interesse, sim, em anunciar. Eu acho que rádio é uma coisa que pode mudar a tecnologia. O que precisa é aquilo que a gente comentava, é você ir acompanhando. Você vai mudando, né? Então você vai se adequando tudo e você conseguindo fazer isso, a sua rádio não vai cair, não vai morrer nunca, jamais. Né? Por exemplo, surgiram os podcasts, que é uma coisa que já existia já há algum tempo, mas que agora virou moda. Então tem podcast de tudo. Podcast de economia, podcast de moda, podcast de culinária. Você tem a possibilidade de esmiuçar os seus conhecimentos e aprofundar seus conhecimentos através do áudio dos podcasts, que estão à disposição na internet. Fiz parte da minha carreira em jornais impressos e boa parte, a grande maioria do tempo, em rádio AM. Tive também participação durante alguns anos na parte da assessoria de imprensa, também assessoria política, e construí a minha carreira nesses 40 anos, principalmente no rádio, que é a minha paixão, que sempre foi a minha paixão. Desde criança, eu acordava ouvindo rádio, eu ia dormir ouvindo rádio, e eu continuo fazendo isso até hoje. O meu radinho continua embaixo do meu travesseiro. Ele é o meu companheiro 24 horas por dia. A tecnologia ela passou a influir no rádio, principalmente no rádio AM, a partir do momento em que surgiu, por incrível que possa parecer, uma figura chamada telefone celular. A partir daí, a comunicação se tornou extremamente mais ágil, extremamente mais rápida. Porque um dos grandes segredos do rádio, e algo que fascina no rádio, é o imediatismo. Essa foi a primeira grande mudança que aconteceu. E, evidentemente, que depois a internet ela passou a influir, o computador passou a influir na programação das emissoras de rádio a partir do momento em que, por exemplo, você passa a disponibilizar de playlists que podem ser utilizadas numa programação musical de uma emissora. Então, a tecnologia ela foi entrando com o celular, depois com o computador, e hoje ela tem os podcasts, ela tem as redes sociais, porque não existe mais rádio sem redes sociais. As coisas não podem ser dissociadas. Tudo que vai ao ar no rádio tem necessariamente de ir ao ar nas redes sociais ou nos sites das emissoras, porque os públicos são distintos, principalmente no público de rádio AM, é um público normalmente de uma idade um pouco mais avançada, que só ouve o radinho. Enquanto que, se você quiser alcançar um outro tipo de público, você tem que optar pela tecnologia das redes sociais ou dos seus sites. O maior desafio para as emissoras foi exatamente o de assimilar uma nova linguagem, porque as redes sociais têm uma linguagem diferente. Então, a linguagem que se utilizava no rádio, ela precisou ser adaptada para ser compartilhada com as redes sociais, com a internet, porque você vai atingir um público acostumado com outro tipo de linguagem, uma linguagem mais popular. Hoje, eu digo que hoje é uma moleza fazer rádio. Hoje é muito fácil fazer rádio. Eu, que sempre atuei na produção, eu tinha que chegar muito antes na rádio, eu chegava na rádio por volta de 4h30 da manhã, para produzir o programa que entrava ao ar às 7 horas. E a diferença é essa, porque hoje eu continuo produzindo jornalismo que entra no ar às 7 horas, mas eu não preciso mais chegar às 4 horas da manhã. Por quê? Porque a gente dependia do que se chamava antigamente de rádio escuta. Então, o que é que
as emissoras de rádio do interior faziam? Elas gravavam o noticiário das rádios de São Paulo. Aí o que acontecia? Você chegava lá, você ficava reproduzindo, ouvindo no gravador e datilografando. Hoje você chega, você senta na frente do computador, você acessa os sites de notícias, está pronto ali o seu jornalismo, o seu jornal. Hoje é uma moleza, hoje é muito fácil. Tanto no rádio, quanto na televisão, quanto no jornal impresso, é muito fácil. Aliás, um avanço que nós tivemos também foi quando surgiu o Telex. Acho que você nem sabe o que é isso, né? Não. Você assinava uma agência de notícias e eles te enviavam o material, as matérias. Você assinava, você tinha que pagar mensalmente, e eles te mandavam pelo Telex, que era uma espécie de uma impressora. Era como se fosse uma impressora, vinha, ia saindo, as notícias iam saindo, e aí você ia lendo as notícias, ia aproveitando ou não, tinha coisa que não interessava, mas você tinha aquele noticiário que vinha pelo Telex. O rádio, ele estimulava a sua criatividade, você pensava como é que será que é esse locutor, como é que é aquele, o que está acontecendo, como uma narração de um jogo de futebol, que você fica imaginando o lance que está acontecendo. A imagem, eu acho que ela completa, eu acho que é importante, eu acho que ela completa, sim, eu acho que é importante, inclusive, para as pessoas saberem como são os bastidores do rádio, como é que se faz o rádio. Porque muita gente acha que o sujeito chega lá, senta e fala o que ele quer. A partir do momento que você mostra a imagem, você vai ver que existe toda uma equipe de produção, que tem toda uma equipe técnica trabalhando para que aquele programa seja levado ao ar. O que me preocupa é que algumas emissoras de rádio, elas estão se transformando quase que em emissoras de televisão. Isso me preocupa. Eu acho que são linguagens diferentes de rádio e de televisão. Então, se tentar fazer uma TV com o padrão radiofônico, aí não dá certo. Eu acho que você tem que diferenciar. Se você quer mostrar os bastidores dos programas de rádio, ok. Mas transformar rádio em televisão, aí eu acho um pouco arriscado. Eu lamento muito que aconteça isso, porque eu sou de uma geração que viu o rádio antes de ter televisão e percebe a importância do áudio. O áudio tem uma graça diferente da imagem com o áudio. A imagem com áudio é alguma coisa que já vem pronta, meio frio, porque você tem pouca participação. E o rádio meio quente, porque você tem muita participação. Bom, em primeiro lugar, o ponto positivo é que a tecnologia agrega as pessoas, né? Todas as tecnologias que foram desenvolvidas para os meios de comunicação, elas são integradoras, elas aproximam as pessoas, né? E agiliza também muitas ações. Atualmente, nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, a gente pôde perceber, né, o quanto que a tecnologia permitiu o trabalho remoto, né, e isso hoje se mostra fundamental. Os pontos negativos que eu classifico, eles estão ligados diretamente à falta de controle, né? Essa falta de controle cria uma dependência, né, em todas as faixas etárias, né, em crianças, jovens, adolescentes, adultos, que é negativo, né, devido à atenção praticamente total em todos os ambientes, né, em todos os momentos, né, em todas as fases, né, em as ações que nós estamos desenvolvendo. Essa falta de controle, né, é um ponto bastante negativo, mas, né, também é um ponto a ser considerado que ele é absolutamente administrável, né, com o avanço, né, da tecnologia mesmo, e também do uso pelas pessoas de uma maneira mais racional, né? Bom, quando a gente fala em impacto da tecnologia na comunicação, a gente precisa começar do início, né? A chegada da imprensa, né, no século XV
ela possibilitou, né, a impressão, primeiro, né, da Bíblia, possibilitou a impressão de livros, de jornais, né, então impulsionou a comunicação de massa. Então, a tecnologia da imprensa já está definida, né, como um impacto muito forte, né, que ela promoveu. Depois vem o rádio, né, por volta de 1900, né, com experiências aqui no Brasil também, né, e você passar do impresso, né, para a radiodifusão, isso foi um grande impacto, né. A televisão, em 1950, aqui no Brasil, também impactou, né, porque trouxe, né, a imagem que antes só era vista no cinema para a casa das pessoas, né. Na década de 80, teve um impacto da televisão como comunicação de massa consolidada, né, e na década de 90 veio a internet. Aí sim, né, a gente pode identificar como uma tecnologia que passou a exigir, né, com que todas as outras tecnologias se adequassem a ela. Por isso que em 2000, né, ela ganhou uma força muito grande. Eu acho que em 2010, né, que a gente pode classificar a década, né, de 2010, a gente pode classificar como o maior impacto, né, devido à convergência. Em 2020, né, a gente já tem, com esse cenário mundial, né, que a pandemia nos trouxe, um indicativo de que os meios de comunicação, né, eles vieram para ficar integrados. Eu vejo com bastante otimismo, né, o que a tecnologia trouxe para o público, empoderou, né, as massas e fez com que os meios de comunicação olhassem com maior atenção para as referências do seu público. Com a interatividade, o público passa, né, a ser também um ator. Não é mais um público passivo, né? O público passa a ser um produtor de conteúdo. E isso faz com que os meios de comunicação mudem o seu posicionamento, a sua programação, inclusive o seu processo de produção. Cada vez mais as plataformas estão se confundindo. É a própria característica da internet isso. A oferta de áudio, vídeo, dados, tudo junto, acaba influenciando todas as plataformas convencionais e fazendo com que elas tenham mais ou menos o mesmo tipo de programação. Mas existe uma relação hoje muito forte entre essa mescla de plataformas. Essa multiplataforma é uma realidade que vai fazendo com que essas mudanças aconteçam não apenas com o rádio, mas aconteçam com todos os veículos de comunicação. Eu agora em 2021, em julho, completo 39 anos de profissão. Comecei na redação do jornal Jundiaí Hoje, que veio a suceder o jornal de segunda, que era um tabloide, e cujos donos eram todos integrantes da equipe do jornal Estado de São Paulo, que fundaram o jornal em Jundiaí. Na Rádio Cidade fiquei 17 anos e 3 meses, quando em 16 de abril de 2012 encerrei minhas atividades por lá e resolvi voltar aqui para a Difusora, onde eu estou até hoje, nesta emissora em AM 810 e pela internet, que vai completar 75 anos agora no dia 24 de junho. Muita gente achava que com o advento da internet as emissoras de rádio sofreriam. Pelo contrário, elas ganharam o espaço. Apresentar aos ouvintes a novidade que é você poder ouvir a rádio através do seu celular. Então você tem ainda, né, quase que explicar como é que funciona uma rádio dentro de um celular. Essa é a maior dificuldade até hoje. Muita gente não sabe como manusear o celular. E o rádio AM, ele eminentemente hoje, ele é mais ouvido pelas pessoas que têm mais de 50 anos de idade, que é uma preocupação maior, inclusive, dessa gente, desse pessoal que tem mais de 50 anos de idade. Mas agora o pessoal parece que já aprendeu bem. O advento da chegada do rádio com imagem, você pode, em qualquer lugar que você está, assistir do computador, da sua sala, do laptop ou do celular, você pode assistir
aquilo que quiser em qualquer lugar. Mas a rádio com imagem não tem volta. Houve um tempo em que Jundiaí assistia muito TV de fora, ouvia muito rádio de fora, mas hoje, como a cidade cresceu tanto e o aglomerado urbano de Jundiaí, junto esse aglomerado, que são 7 cidades, beira aí beira 1 milhão de habitantes, as emissoras de São Paulo estão voltadas para o Brasil. As emissoras de rádio que são da cidade, e aqui nós temos 2 AM, a Rádio Difusora e a Rádio Cidade, elas primam por fatos locais. As pessoas da cidade de Jundiaí, da região, procuram primeiro as emissoras de rádio, os jornais, e a ferramenta Facebook também atropelou tanto o jornal quanto o rádio. O Facebook nada mais é do que uma forma de comunicação, um meio de comunicação, só que não paga imposto, não recolhe nenhum tipo de tributo, e cada um escreve o que quer e coloca ali, por exemplo, ao invés de reclamar para o Adilson Freire que em tal lugar estão colocando fogo no mato, a pessoa vai, filma o mato queimando ou fotografa o mato queimando, coloca no Facebook, e a repercussão tem o mesmo tamanho ou até maior, né? Eu sou do tempo em que a gente, quando fazia contato para receber, por exemplo, resultados de jogos de futebol de outras cidades, mantinham uma comunicação com o radialista de Ribeirão Preto, de Araçatuba, de Recife, de qualquer cidade aí do Brasil, e trocava resultados. Hoje não, você pega e coloca lá no Super Placar, que é um dos sites aí, não fazendo merchan, mas é um dos sites que faz bem essa cobertura, o futebol interior também faz, e em cima dessa tecnologia que nós trabalhamos hoje. Ficou muito mais fácil hoje, essa é a verdade. Nesta madrugada não choveu, promessa no final de semana, e que tenhamos também temperatura até 21 graus no máximo, 14 de mínima. Hoje o panorama é esse, o rádio está na internet, o rádio provavelmente vai mudar do AM para o FM ao longo do tempo, vai ser uma tendência, já é uma tendência, e no futuro, eu diria para vocês, ainda no futuro não tão longe assim, com a holografia, que o rádio vai se misturar com o vídeo, já está se misturando. Se você tivesse a licença para transmitir um jogo, por exemplo, a Jovem Pan poderia já transmitir pela Jovem Pan, na internet, no YouTube, poderia transmitir um jogo de futebol. Então é uma rádio, né, com todo o esquema de uma rádio, mas que transmite imagens. Eu sou locutora há 17 anos, eu comecei bem novinha, né? Meu tio era dono de rádio, então assim, foi todo um processo. Comecei no Maranhão, daí eu fui pro Mato Grosso, trabalhei em 2 cidades lá, depois vim pra São Paulo, trabalhei na Metropolitana, aí vim pra cá, e aqui agora em novembro faz 10 anos que eu tô aqui. Eu acho que o rádio, não só em Jundiaí, mas em todo o mundo, ele é essencial porque as pessoas estão acostumadas com isso. Então, assim, em casa, como que é você ouvir o rádio? Você se sente amigo do locutor, você sente que você participa daquilo que você apresente. E outra, no comércio também, a gente já tratando do lado dos comerciais e tudo de propaganda, eu acredito que seja muito mais benéfico para as empresas locais divulgarem uma empresa aqui, porque a comunicação fica muito mais fácil do que em uma empresa longe. Eu vou tentar achar algum ponto negativo. Mas ponto positivo, a gente tem isso aqui, é um exemplo ótimo, o Feel the Beat. Então a gente tem aqui 11 minutos mixado. Para você fazer isso antigamente seria muito complicado. Então o nosso produtor vai ali no outro estúdio, ele vai lá, põe no programa, põe a música na mesma velocidade, no mesmo pitch, e fica muito fácil, muito rápido e prático. Antigamente não, você tinha que fazer isso manualmente e ir virando. O que a gente faz de virar uma música, vinheta e músicas, tinha que fazer tudo isso ao vivo. Até o próprio atender um ouvinte, uma rádio popular, por exemplo, você atende o ouvinte e o ouvinte te pedir uma música ali ao vivo.
para você achar ela é muito prático. Você puxa aqui, aí já vai digitando e acha a música. Antes não. Tinha que procurar ou no CD, ou no MD, ou na fita. E muito antes você tinha o vinil. Então, assim, hoje ficou muito mais prático. Então, é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu comecei na época do MD. Então, você coloca o MD, tem uma música, na outra tem a vinheta. Então, você tem que estar muito ligeiro a tudo e às vezes tem que baixar para apertar. Então, assim, era muito mais complexo, tinha uma adrenalina maior. Então, assim, a tecnologia trouxe muito mais facilidade, mais praticidade. Eu não vejo nenhum ponto negativo, não vejo. Eu acho que, assim, ajudou muito mais, facilitou muita coisa. Por exemplo, você tem que deixar uma rádio no automático, por exemplo, aconteceu algum imprevisto, um locutor não tá bem, ou qualquer outra coisa. Antigamente seria muito mais complicado. Hoje você aperta um botão do alto e ela puxa tudo e leva tudo embora. Então, assim, facilitou muito mais. A comunicação com o ouvinte, a presença dele, eu acho que tudo. Eu acho podcast espetacular. Inclusive, até faço alguns podcasts, mas não nada ligado à rádio, sabe? É coisas de tecnologia, enfim. Assim, o que é bacana? A gente, inclusive, usa aqui. A gente tem os programas, o Top 15, a gente tem o próprio Feel the Beat, tem o Se Liga, que são programas que, tipo, a galera curte pra caramba. Tem outros também, é óbvio. Ah, não deu pra ouvir e eu quero ouvir de novo. Então ele tá lá disponível no podcast. É lógico que não é a mesma coisa de você estar ali ligado na hora em que foi feito ao vivo. Mas tem essa possibilidade de você ter acesso aonde você estiver e a qualquer hora. Então é interessante sim, só que eu acho que ele não existe só, ele precisa das duas coisas. Começa agora. Feel the beats. Come on. Do Bom 1 e 2, hora de rolar aqui mais uma edição do Feel the Beat com mixagens exclusivas, sempre com os melhores. E a gente abre essa aqui ó, com esse som animal. Feel the beat. As pessoas se identificam, elas se identificam com o locutor, elas se sentem amadas. Tanto que você vê no rádio popular. Eu falo do rádio popular porque a presença do ouvinte ela é muito maior no rádio popular do que no rádio jovem. Então tem uma participação maior, um contato maior do ouvinte. Ele se sente tão amado, tão querido, tão presente, que ele é amigo do locutor, da galera de lá, que eles mandam presentes. Eles se lembram do seu aniversário, isso são só alguns exemplos. E então, assim, ele se sente acolhido, amado. Quantas pessoas não mandam mensagem e falam assim, poxa, eu não tava legal hoje e ouvi o seu programa, me fez bem, mudou meu dia, ou manda uma mensagem. Quando você tá de férias, por exemplo, às vezes manda um e-mail, o que aconteceu com você? Senti sua falta lá, aconteceu alguma coisa, você saiu? Então, assim, isso, eu acho que é isso que faz com que as pessoas escutem o rádio. Full com Coffee for Your Head, fechando essa edição, teve Justin Bieber, também o Jason Derulo e pra começar, Internet Money. Às 5 da tarde tem mais e tem podcast dessa edição pra você ouvir quantas vezes quiser no nosso site, também no aplicativo. Sabe, as pessoas vão evoluindo com a tecnologia, mas a música continua sendo a mesma música. O programa de rádio, por exemplo, continua sendo o mesmo, o locutor, a sonoplastia. Você pode incluir imagem, que não existia no passado, porque a tecnologia permite que você faça isso numa plataforma como a internet, que pode ser acessível através do vídeo, do áudio e dos dados. E agora, manter o rádio do jeito que ele era no passado, ele vai se manter cada vez mais em comunidades menores, porque a maioria das pessoas vão estar ali cada vez mais ligadas na internet. Não, rádio não vai acabar nunca, justamente por conta disso, né? Matou o prefeito, pá, você é o primeiro a divulgar, porque a televisão ainda você tem que montar equipamento, por mais moderno que seja, sempre demora um pouquinho mais. Jornal então é no dia seguinte, rádio não, é na hora. Aconteceu o fato, virou notícia. Um meio nunca acabou com o outro meio anterior, né? Nós vamos ver, sim, mudanças de tecnologia, né, de experiências de consumo, né, é uma mídia sonora, né? E pelo contrário, né, a mídia sonora está aumentando, né, a sua audiência, porque as pessoas querem transitar, né, ter as mãos livres, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e somente a mídia sonora é que possibilita isso. Não, pelo contrário, vai ampliar o seu espectro aí. O que ela tem é mais concorrentes, né? As redes sociais concorrem com emissoras de rádio, televisão. Eu acredito que o rádio vai ter vida longa, permanente, e ainda vai alavancar todos os outros meios de comunicação. Está se iniciando uma migração das rádios AM para FM, que é uma maneira, evidentemente, até de melhorar a qualidade do produto oferecido ao ouvinte. Mas o rádio nunca vai acabar.
não vejo a televisão destruindo o rádio, não vejo o podcast destruindo o rádio, nem alguma outra coisa que possa surgir no futuro. A audiência até aumentou. A gente vê agora, por exemplo, na pandemia, a audiência do rádio aumentou consideravelmente. Então as pessoas gostam. Por ser a prestação de serviço, por ser o companheiro, de poder ser sintonizado onde você estiver, na hora que você estiver. Então eu não vejo o rádio acabando. E nem quero que acabe. Né? Ele vai se moldando às características daquelas tecnologias que vão sendo ofertadas. Então, ele vai somando coisas a ele. Mas ele, como veículo, sempre vai existir. Vai demorar uns anos ainda, mas com o tempo vai imperar esse rádio que vai utilizar outras coisas além do próprio som.